Então, o problema destas abordagens, né, dessas abordagens que prometem coisas que Deus não prometeu. Primeiro, não são bíblicas. Veja quais são as abordagens bíblicas na evangelização. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Qual era a pregação de João Batista? Não é, venha para o reino que você vai ser feliz, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não, a pregação era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja Jesus, daí por diante Jesus passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Perceberam que é a mesma coisa? João Batista foi o precursor, né? E a mensagem do Messias era essa: arrependam-se. Então, você não deve evangelizar dizendo para as pessoas: olha, Deus quer te fazer feliz, venha para a nossa igreja que os teus problemas vão acabar. Porque discípulos de Jesus e João Batista nunca ficaram oferecendo essas coisas. Como é que deve ser a nossa evangelização? Olha, você está vivendo uma vida que não agrada a Deus, se arrependa dos seus pecados, venha para Deus. O caminho é sempre esse de confrontação. E note que você não precisa mandar a pessoa para o inferno, né? Você pode falar essas coisas com amor, com sabedoria, preocupado com a pessoa, tá? Sem condenar, mas confrontando o estilo de vida da pessoa que está, de fato, fora do padrão de Deus. Ainda mais exemplos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você se lembra de Atos 2, não é? Foi quando aconteceu o fenômeno das línguas estranhas, né? Que lá no texto está muito claro que eram línguas idiomáticas, porque cada um os ouvia falar as maravilhas de Deus na própria língua materna. Então, os árabes que estavam ali começaram a ouvir o evangelho em árabe, os cretenses na sua língua, os romanos na sua língua, né? E aí, eram umas 120 pessoas que estavam na casa, cada um começou a falar num idioma diferente, e aquilo gerou um barulho. E o pessoal que estava fora, os judeus que estavam fora, alguns viram o que estava acontecendo, e aí ouviram a mensagem sendo proclamada na própria língua, mas outros escarneceram e disseram: eles estão bêbados. Aí se levanta Pedro e fala: varões galileus, esses homens não estão bêbados às 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias vossos jovens, vossos filhos e filhas profetizariam. E aí ele conta a profecia de Joel, e aí ele já emenda na pregação do evangelho de que Jesus que foi crucificado, que eles crucificaram, era o Messias, e boa parte da multidão fica condoída com aquilo, e eles falam: o que a gente tem que fazer então? Aí Pedro fala: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então note que Pedro não falou assim: venham para a nossa igreja e vocês vão ter a felicidade, Deus tem um plano maravilhoso. Ele foi no arrependimento, à semelhança de Jesus, de João Batista. Em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Marcos 10, 17 a 22, o episódio do jovem rico, né? Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Deixa eu parar aqui, só para explicar o seguinte. Jesus não está dizendo: eu não sou Deus, mas ele está dizendo o seguinte: se você admite que eu sou bom, você tem que admitir que eu sou Deus também. Se você está me chamando de bom nesse nível de Deus, admita que eu sou Deus. Essa é a ideia. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste,
porque era dono de muitas propriedades. Então note, a pergunta do jovem foi: que farei para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Confrontou pecados, citou os mandamentos. Ora, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aliás, vamos fazer umas contas aqui. Não matarás é qual mandamento? Sexto? Sexto. Não adulterarás. Sétimo. Não furtarás. Oitavo. Não dirás falso testemunho. É o nono. Não defraudarás ninguém. Não defraudarás ninguém, ele está ligado a falso testemunho, né? Defraudar, ou ligado ao furtarás, depende. Honra teu pai e tua mãe é o quinto. Qual que faltou? Faltou o 10º, o não cobiçarás, que é justamente o problema do jovem rico. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Muitos bens está envolvido com cobiça. Tá? Então faltou exatamente da segunda tábua, né? Que a segunda tábua são os 6 mandamentos de relacionamento com o próximo, e os 4 primeiros de relacionamento com Deus. Mas note que é curioso que Jesus cita quase a segunda tábua inteira e deixa um de fora, o não cobiçarás, que é justamente esse aqui. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta, só falta o 10º mandamento. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus foi no ídolo do coração dele. Jesus foi justamente no seu amor maior, que eram os bens, que eram as propriedades. E tanto era o amor maior dele, era o ídolo dele, que ele, entre Jesus e entre as propriedades, ele ficou com as propriedades. Note que nos evangelhos, Jesus falou isso para muita gente: vem e segue-me. Mateus, deixando tudo, o seguiu. Os pescadores, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Este jovem, ele não deixou nada. Ele ficou triste porque era dono de muitas propriedades. Tá? Mas veja a abordagem de Jesus. Jesus nunca fala: olha, venha que você vai ser feliz, que você... Não, ele confronta pecados. Esse é o teu pecado. Livre-se, arrependa-se deste pecado. Né? Esse é sempre o confronto. Essa é sempre a abordagem. Aqui Paulo falando em Atenas. Né? Paulo, muito diplomaticamente, ele fala lá em Atenas. Nós já falamos sobre esse texto, né? Tudo começa quando Paulo chega em Atenas e diz o texto que seu espírito se revoltou face à idolatria da cidade. Eu queria ver Paulo revoltado. Paulo revoltado devia ser uma coisa difícil de contemplar, né? Mas Paulo ficou revoltado. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de madeira e saiu quebrando tudo em Atenas, porque dizem os historiadores que Atenas, eles brincam que Atenas tinha mais ídolos do que pessoas, tinha mais estátuas de ídolos do que pessoas. É mais ou menos quando a gente entra naqueles cemitérios mais antigos de São Paulo, que tem um monte de escultura para todo lado. Atenas era assim, tinha escultura para todo lado. E o espírito de Paulo se revoltou. Ele não pegou um pedaço de pau e saiu quebrando. O que ele fez? Diz o texto que ele ia para a praça, todos os dias ele pregava nas praças, e no sábado na sinagoga. Então qual é o remédio quando um lugar é muito idólatra? Pregação do evangelho. Vai pregar o evangelho. Paulo todos os dias na praça pregando o evangelho e nos sábados na sinagoga. Aí diz o texto que passaram ali uns filósofos, estoicos e epicureus, viram a pregação de Paulo e se interessaram, acharam que era uma nova filosofia, e o levaram para o Areópago. O Areópago era um local alto da cidade, em que ficavam os responsáveis pela filosofia ali de Atenas. Era um local ali com uns 30 filósofos, mais ou menos. Tá? Eu sempre que falo essa história, eu brinco que seria o equivalente ao curso de doutorado em filosofia da USP, aqui em São Paulo. Mais ou menos isso. A elite intelectual, filosófica, era o Areópago. Paulo vai, com muita diplomacia e tato, ele conversa com aqueles filósofos, mas ele prega o evangelho. Há um momento da conversa, que é esse aqui,
que ele vai confrontar o pecado daqueles filósofos. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E o que ele fez aqui, meus irmãos, seria o equivalente a você chegar no curso de doutorado da USP de filosofia e dizer, olha, Deus não está levando em conta a ignorância de vocês, mas ele diz que chegou o tempo para que vocês se arrependam. É mais ou menos isso que Paulo fez naquela época. Tanto é que a reação foi imediata. E uns escarneceram, zombando, dizendo, a respeito dessas coisas, te ouviremos em outra ocasião. Mas, diz o texto, que um deles se converteu. Diz lá o texto que um areopagita foi convertido. Tá? Então a pregação do evangelho, ela não é simpática, ela é sempre antipática, porque ninguém quer ter os seus pecados confrontados. Mas ela salva. Um dos confrontados vai se arrepender e vai ser salvo. É melhor do que essa pregação simpática que algumas igrejas fazem, que fica com a simpatia de todo mundo, mas não salva ninguém. Tá? Porque não é remédio autêntico, é água com açúcar. É algo que faz um gostinho bom na boca, mas não cura doença nenhuma. O evangelho é amargo, o evangelho confronta pecados, e é por isso que ele salva, é por isso que ele é eficaz. Tá? Então veja que o apóstolo Paulo, diante daquela oportunidade, ele confrontou pecados. Ele poderia ter ficado, digamos, acovardado diante de tantos filósofos, a elite filosófica da cidade, e ele poderia ter dito palavras agradáveis. Olha, Deus tem abençoado vocês com sabedoria, né? Venham para a sabedoria de Deus. Ele poderia ter usado palavras diplomáticas, mas ele foi pesado aqui quando chamou os areopagitas de ignorantes e disse, e há agora a chance para que vocês se arrependam. Então, o mesmo padrão. Observe que o padrão de evangelização nas Escrituras sempre é começar pelo pecado. Você está vivendo uma vida que quebra os mandamentos de Deus, que não agrada a Deus. E a salvação para isso é você se arrepender e voltar-se para Deus.